Bueno, meu povo da primeira fase da OAB, aquela galera que tá com curso de plantão, os concurseiros de plantão, hoje feriado, mas feriado também é dia de estudo, também é dia de dica. E hoje a dica vai sobre a diferença entre emendaço de IBL e mutácio de IBL. Emendaço de IBL previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal e mutácio de IBL previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal. E a diferença é tranquilo, você só tem que prestar um pouquinho aqui de atenção. Quando a gente fala em emendaço de IBL, só estou falando em emendaço de IBL agora, é quando o juiz, sem modificar a descrição do fato, tá lá no artigo 383 do Código de Processo Penal, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia, e o juiz ele vai dar definição jurídica diferente. Como é que funciona isso, professor? Olha só, a primeira coisa que você tem que ver é que a denúncia e a sentença, quando o juiz for proferir a sentença, aquele sentença ele tem que guardar a relação com os fatos descritos na denúncia. Então imaginem que eu tenho aqui a denúncia. O Ministério Público ou numa queixa-crime, se for ação penal privada, foi proferida, chegou no momento da sentença. Essa sentença tem que estar guardando relação com os fatos descritos na denúncia. No momento que o Ministério Público oferece a denúncia, ele vai descrever os fatos e vai dar a definição jurídica acerca desse fato. Classificar, vai botar o artiguinho, vai dizer que aquele fato ele está classificado, ele está definido juridicamente falando, um artigo atribuído àquele fato e tal. E o juiz ele fica vinculado ao fato descrito na denúncia. Então imagine a seguinte situação, imagine que o Ministério Público descreveu que A B e C, eles se associaram para praticar tráfico de drogas. Esse aqui é o fato. Esse é o fato. E classificou esse fato como sendo crime do artigo 288 do Código Penal. Crime de associação criminosa. Vejam, o Ministério Público descreveu que A, B e C se associaram para praticar tráfico e atribuiu, classificou, deu a definição jurídica daquele fato, o crime do artigo 288 do Código Penal. No momento em que chegar na sentença, o juiz ele está vinculado aos fatos descritos na denúncia. É o princípio da correlação. O juiz ele fica vinculado aos fatos descritos na denúncia. E o juiz, sem modificar os fatos, na hora de proferir a sentença, ele vai olhar, vai verificar os fatos descritos na denúncia, sem modificação daqueles fatos, ele pode dar uma definição jurídica diversa. Dizer lá, promotor, senhor promotor, o senhor errou. Não se trata de associação criminal do artigo 288, esse fato que você descreveu na denúncia. E sim, ele está enquadrado no crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. E aí o juiz, ele vai condenar, pode condenar, pelo crime do artigo 35, da Lei 11.343, de 2006. Esta aqui é a definição jurídica diversa, letrinha, né? Definição jurídica diversa, sem modificar os fatos descritos na denúncia. Isso, senhoras e senhores, é emendatio libelli. A pegadinha em relação a emendatio libelli, é a seguinte: pode acontecer de no momento de o juiz proferir a sentença, o sujeito ele passar a ter direito, por conta da nova definição jurídica, à suspensão condicional do processo. E quando a gente fala em suspensão condicional do processo, eu quero que vocês entendam lá o que está disposto no artigo 383, parágrafo 1º. Pode acontecer de o sujeito, no momento em que foi oferecida a denúncia, pela classificação dada pelo MP, o sujeito não ter direito à suspensão condicional do processo. Mas lá na sentença, quando o juiz ele for dar uma classificação jurídica diversa, uma definição jurídica diversa, ele passará a ter. Imagine a seguinte situação, e aqui eu estou falando do artigo 383, parágrafo 1º. Se em consequência da definição jurídica diversa houver a possibilidade de suspensão condicional do processo, o juiz deverá proceder de acordo com a lei, ou seja, passar para o MP a bola para que o MP verifique a possibilidade de propor a suspensão condicional do processo. Então imagine a seguinte situação. Imagine que na denúncia, o MP descreva lá que A estava com uma posse de arma na sua residência.
e dá a definição jurídica a esse crime do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, o crime de porte ilegal de arma. E vejam que no crime do artigo 14 a pena ele é de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Vejam que nesse primeiro momento, no momento do oferecimento de denúncia, o sujeito ele não tem direito à suspensão condicional do processo. Porque, conforme o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, só terá direito, tendo mais os outros demais requisitos, se o sujeito ele estiver sendo acusado de um crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Vejam, esse é o requisito, pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público vai propor a suspensão condicional do processo. Neste caso aqui, o MP ofereceu a denúncia e classificou como sendo crime de porte ilegal de arma. Na hora que o juiz for proferir a sentença, o juiz vai verificar, seu promotor, o que é isso, seu promotor? O senhor errou. Não se trata, aquele posse de arma de fogo em residência não se caracteriza o crime de porte ilegal de arma, e sim aquele crime do artigo 12 da Lei 10.826, de 2003, cuja pena mínima é de 1 ano, cuja pena mínima de 1 ano a 3 anos. Ou seja, agora com a definição jurídica diversa, o sujeito passou a ter direito à suspensão condicional do processo. O que o juiz tem que fazer? Vai dar vista para o MP, propor a suspensão condicional do processo. Beleza? Isto é emendatio libelli. Não confundir a emendatio libelli com a mutatio libelli. Na mutatio libelli vai surgir durante a instrução um fato novo que vai alterar a classificação do tipo penal, um fato novo não descrito na denúncia. Ou seja, vai surgir um elemento lá no artigo 384 do Código de Processo Penal. Durante a instrução, surge um elemento, uma circunstância, e aqui que está pegada, não contida na acusação. Nesse caso, o juiz tem que dar vista ao Ministério Público para aditar a denúncia, ou o Ministério Público terá que aditar a denúncia. Então imagine a seguinte situação, que na denúncia o Ministério Público ele descreve a conduta, o Ministério Público descreve a conduta de o sujeito ter subtraiu o celular e classificou como sendo crime de furto. E ao longo da instrução vem a informação que a vítima relatou que o réu ameaçou ela com uma faca. Pode o juiz na sentença condenar pelo crime de roubo do Código Penal, artigo 157 do Código Penal? Pode? Não pode. O juiz ele está vinculado ao fato descrito na denúncia, e isso aqui não está descrito na denúncia. Ou seja, o fato de o sujeito ter ameaçado com faca não está descrito na denúncia. O que o juiz tem que fazer aqui? O MP vai ter que aditar a denúncia, para fazer incluir esse fato aqui, a ameaça com a faca, para incluir na peça acusatória. E aí sim, depois de dar vista à defesa, para se manifestar sobre o aditamento da denúncia, aí sim o juiz poderá proferir uma sentença vinculado ao fato descrito na denúncia. Agora ele fica adstrito aos termos do aditamento. Agora o juiz, sim, pode condenar o réu depois do aditamento da denúncia pelo crime de roubo, se for o caso, ou absolvê-lo se não tiver prova suficiente. Beleza? Então, a emendatio libelli não há fato novo. O juiz simplesmente dá uma definição jurídica diversa daquela atribuída pelo MP. Mutatio libelli, surge um fato novo ao longo da instrução não descrito na denúncia. O MP vai ter que aditar a denúncia, incluir aquele fato, e aí sim o juiz pode proferir a sentença conforme aqueles fatos já aditados na denúncia, conforme o aditamento da denúncia. Beleza? Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos, um abraço, meu senhor, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!